Fala galera, tudo bem? Eu sou a professora Elisa, eu sou a professora de Biologia e esse aqui é o meu canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos à nossa Corrida Enem 2021, o nosso curso de revisão para Biologia para a prova de Ciências da Natureza. Então esse curso, gente, ó, para você ficar por dentro de tudo, tem que se inscrever aqui no canal, tem que ativar as notificações. Serão 9 aulas, então toda segunda-feira, por 9 segundas-feiras, às 4 da tarde, a gente vai ter uma aula nova sendo liberada aqui no canal para você. E se você sabe de algum amigo ou amiga que também está querendo revisar Biologia aí para a prova de Ciências da Natureza, compartilhe o link que está aqui na descrição desse vídeo. Assim ele também vai ficar por dentro da programação que a gente vai ter aí pelos próximos 2 meses, beleza? Ó, quer me acompanhar um pouco mais de perto? Me segue no Instagram, o @profelisorlande. E se você quer continuar a revisão de conteúdos em um outro formato, também tem o meu podcast que está disponível no Spotify e nos principais serviços de streaming, o Aprenda Biologia. Beleza? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Nessa aula, a gente vai falar principalmente sobre as estatísticas do Enem. Como é que é essa prova? O que mais aparece dos conteúdos de biologia? Tá preparado? Então, bora lá! Olha só, gente, a gente vai começar falando sobre a prova de uma maneira geral, né? O que estudar em biologia quando o assunto é o Enem. Nos últimos 5 anos, a gente teve ecologia saindo na frente com 26% das questões. E esse é um comportamento bem padrão do Enem, tá? Ecologia sempre é a área que mais aparece nessa prova. Na sequência, você tem aí a citologia, a área da biologia que se dedica a estudar a estrutura celular e o funcionamento dessas células. A genética, que estuda os mecanismos de herança, né? Primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, cálculos de probabilidade. A fisiologia animal e humana. Na fisiologia animal e humana, você vai estudar os principais processos fisiológicos que acontecem na espécie humana e também compará-los aí com os de outros animais. Reino vegetal, reino animal, protistas, né? Saber reconhecer as diferenças entre esses organismos, reconhecer a organização celular deles, quem são esses organismos, quais suas principais características. Também estudar a evolução biológica, e aí você precisa estar por dentro, né, do darwinismo, do lamarckismo, a parasitologia também, estudar as principais parasitoses que afetam a população brasileira, como doença de Chagas, ascaridíase, esquistossomose, e aí vale a pena você juntar isso ali com os programas de saúde, ó, que estão aparecendo em 1% das questões. E se fosse revisar um último conteúdo aí para a prova do Enem, meu conselho seria histologia, né? Dá uma estudadinha nos tecidos que compõem o corpo humano, quais são as características desses tecidos. Gente, e assim, ó, por exemplo, ecologia parece bem mais que histologia, certo? Então, se você tem que fazer uma escolha, você vai escolher revisar a ecologia. Mas isso não quer dizer que não é importante ter um conhecimento básico de histologia, porque pode aparecer na prova desse ano. Beleza. Então, agora eu quero explorar com vocês um pouco os gráficos de cada uma das áreas. Por exemplo, ecologia no Enem, né? O que você precisa estudar quando o assunto é ecologia no Enem? Os ciclos biogeoquímicos, ou seja, como é que a matéria circula entre o ambiente e os seres vivos. E aí vale a pena dar uma olhada no ciclo do carbono, no ciclo do nitrogênio, no ciclo da água e nos outros ciclos que a gente tem. Ó, preservação ambiental e poluição são tópicos que estão relacionados, tá? E esses tópicos, eles podem aparecer na mesma questão. Então, você precisa saber relacionar, por exemplo, alguma forma de poluição com a medida de preservação ambiental que está associada a ela. E aí vale chuva ácida, aquecimento global, a questão da produção de lixo, né? Qual que é a diferença de um aterro sanitário para um lixão? E por aí vai. Relações ecológicas, também é importante que você estude as relações ecológicas, saiba reconhecer o que é uma relação ecológica intraespecífica de uma interespecífica, qual que é uma harmônica, uma desarmônica, e aí, gente, o conceito de nichos ecológicos também. Isso daqui é bacana de você estudar, inclusive relacionado com o conceito de população, porque pode aparecer alguma questão que vá trazer uma relação ecológica aí de competição, e a competição ela acontece entre espécies que estão compartilhando o mesmo nicho ecológico, né? Processo de sucessão ecológica, como é que é uma sucessão ecológica primária, como é que é uma sucessão ecológica secundária, fitogeografia brasileira, estudar os biomas brasileiros, né? E também aí 3% de controle biológico, ou seja, do uso de espécies
vivas, né, para controlar, para diminuir alguma população de insetos que está atacando uma plantação, por exemplo, tá? Isso seria uma questão que envolvesse conhecimentos sobre controle biológico. Se você está achando que a gente está passando um pouco por cima, essa questão da ecologia e as próximas áreas da biologia, essa nossa aula aqui inicial, a proposta é realmente a gente falar das estatísticas de uma forma geral. As próximas aulas, a gente vai estar aprofundando mais as discussões, tá? Então, fica ligado aí. Aí, citologia, né? A citologia é a área da biologia que estuda as estruturas celulares, os processos que acontecem no interior da célula. Então, quando a gente fala sobre célula, é muito importante que você estude a membrana plasmática, lembrar da composição da membrana plasmática, processos de transporte através da membrana também são essenciais e podem aparecer. A questão da fisiologia celular, e aí vale a pena você estar atento com a síntese proteica, com a questão da respiração celular, fermentação também, divisões celulares, saber a diferença entre meiose e mitose, identificar as etapas desses processos, isso é bem importante. Organização estrutural dos seres vivos, olha aí que bacana. Você saber como é que é a estrutura de um vírus, como é que é a estrutura de um procarionte, de um eucarionte, quais as diferenças que existem entre uma célula animal e uma célula vegetal. Essas são perguntas que são interessantes de você saber responder. Núcleo e cromossomo, que pode aparecer no contexto aí de uma questão sobre divisão celular, a bioquímica celular, que daí pode aparecer na questão da síntese proteica também, até do próprio processo de respiração celular também, saber identificar lipídios, carboidratos, proteínas, vitaminas, a importância dos sais minerais e da água para o bom funcionamento celular. Então, tudo isso cai dentro da citologia, né? E aí a gente tem a genética também. Olha só, dentro da genética a gente tem uma área bem importante que é a área da engenharia genética, que está muito associada à biotecnologia. E a biotecnologia é uma área que merece destaque no Enem. Inclusive a gente vai ter uma aula aqui para falar só sobre biotecnologia na nossa revisão. Então, saber diferenciar um organismo transgênico de um organismo geneticamente modificado. Como é que se faz um organismo transgênico? Essa é uma resposta importante que você precisa ter aí na ponta da sua língua para fazer essa prova. Estudar a genética molecular também, que é aquela parte lá da síntese proteica, dos genes, dos ribossomos, como é que isso acontece. A permutação, que é a troca de segmentos entre cromossomos, que acontece lá na divisão celular. Então, percebe também que os assuntos eles acabam ficando interligados aí, né? A questão dos grupos sanguíneos, saber reconhecer quem é do tipo A, do tipo O, do tipo B, do tipo AB, entender como que esses tipos sanguíneos são determinados geneticamente. Os cromossomos sexuais também, determinação do sexo entre as diversas espécies, principalmente a espécie humana, né, que tem o sistema XXXY. Ligação fatorial também, tá? Dá uma estudadinha nisso aí, porque pode aparecer alguma questão de genética que envolva isso de ligação fatorial aí, para você fazer a resolução dos exercícios. Genética das populações, também equilíbrio de Hardy-Weinberg, é importante que você estude. E as mutações genéticas também que podem acontecer. Lembre-se que as mutações genéticas, elas inclusive são importantes fontes de variabilidade genética para que o processo evolutivo ocorra nas espécies. Então, esse é um panorama geral aí da genética. Tá curtindo esse vídeo? Bora lá ver a próxima área, então, da biologia, que vai ser importante para você, ó, a fisiologia no Enem. E, ó, um assunto que está sendo muito tratado ultimamente, né, justamente pelo cenário mundial que a gente está vivendo, a imunologia e a imunização. Aqui é interessante que você saiba diferenciar entre soro e vacina, saber como é que é o mecanismo de cada um, qual que é a diferença entre eles, como é que um funciona, como é que o outro funciona, né? Sangue e linfa também, qual é a composição do sangue, qual é a composição da linfa, quais as funções exercidas por esses fluidos. Os processos de nutrição e digestão também, é interessante que você saiba associar as enzimas, tá? A substância que está sendo digerida, a qual órgão aquele processo digestivo acontece. Processo respiratório também, como é que é a respiração nos seres humanos? Qual é a parte do sistema nervoso que controla o processo respiratório? Então, tudo isso é importante que você saiba. Coordenação endócrina, né, a parte dos hormônios, e aí vai estar junto também com a homeostase, que é a manutenção do nosso corpo em equilíbrio, né? Tudo que acontece no nosso corpo tem esse objetivo, de manter o nosso corpo em equilíbrio.
Olha só quem está aparecendo aqui, glândulas anexas ao tubo digestório, um tema que está associado a processo nutritivo e digestivo também, que já apareceu antes, né? Mas que vale destacar essa questão de quais são as glândulas que produzem as nossas enzimas digestivas. E os sentidos também, né? O olfato, a visão, o tato e o paladar, como que eles funcionam, dependem do sistema nervoso. Então, estudar realmente os mecanismos fisiológicos do nosso corpo, que ajudam a gente a se manter vivos e a nos mantermos vivos, né? E também na nossa relação com o ambiente ao redor, por isso que os sentidos são importantes. Isso aí, então, galera, né? E agora, quando o assunto é reino vegetal no Enem, o que a gente precisa estudar, o que a gente precisa ficar atento? Bom, você vai começar primeiro com a fisiologia geral. E aí vale a pena você dar uma olhada na questão da condução de seiva bruta a seiva elaborada, quais são as diferenças, processo de transpiração, abertura e fechamento de estômatos, absorção, né, de água pelas raízes. São tópicos que são interessantes e que podem aparecer na sua prova. Outro tópico importante é a questão da fotossíntese, né? Então, ter aí um conhecimento geral sobre como que esse conjunto de reações acontece, quais são as estruturas que estão envolvidas, saber diferenciar aí a etapa clara e a etapa escura, já que 25% das questões do reino vegetal foram sobre fotossíntese. Olha só, ciclos vitais, a classificação, evolução das plantas, né? Junto com os grupos aí que aparecem em 8%, então é importante que você saiba dizer qual é a diferença de uma briófita para uma pteridófita, para uma gimnosperma e para uma angiosperma, tanto com relação às características, como também aos processos reprodutivos. Lembrar que estruturas reprodutivas diferentes existem nesses grupos, né? E a anatomia e histologia vegetal, aí estudar a estrutura dos vegetais e também um pouco de conhecimento dos tecidos vegetais. 8% das questões do reino vegetal foram sobre isso nos últimos 5 anos do Enem. E o reino animal também aparece, também marca a presença. O assunto preferido do Enem, quando a gente está falando sobre reino animal, são os artrópodes, tá? 50% das questões foram sobre isso. E aí vale a pena você dar uma olhada também nas questões de metamorfose, exoesqueleto, padrões de crescimento desses organismos. Os cordados também apareceram em 25% das questões. Ó, os plateumintos aí também marcaram presença, e aí vale a pena você dar uma revisada nesses organismos aí, pensando na questão das parasitoses que afetam a população brasileira, e a taxonomia, né? Saber classificar aí os seres vivos, reconhecer as categorias taxonômicas é importante. E também temos aí a evolução, um assunto que é recorrente no Enem. 60% das questões costumam ser sobre teorias evolutivas, então você deve saber diferenciar entre lamarquismo, darwinismo, neodarwinismo e também evoluções, né, evidências da evolução biológica. Estruturas homólogas, estruturas análogas, saber interpretar aí também algumas árvores filogenéticas para compreender as relações evolutivas, ter um conhecimento básico aí sobre fósseis, datação de carbono 14, coisa que já apareceu na prova do Enem. E, pessoal, a parasitologia, como a gente tinha comentado antes, né, ela também está aparecendo aqui como uma área específica, porque aí você vê que 33% das questões que apareceram nos últimos 5 anos dessa área da biologia foram sobre viroses, doenças causadas por vírus. Vale a pena você ficar atento aí ao HIV, né, e também a questão, né, da situação sanitária que a gente está vivendo com relação à Covid-19. Prestar atenção também nas infecções bacterianas. Aqui é interessante você associar um pouco com questões evolutivas, porque a gente tem aí o aparecimento das superbactérias, né, que está associado ao uso incorreto de antibióticos, e as protozoonoses, como por exemplo leishmaniose, doença de Chagas, que tem marcado presença na prova do Enem. Então essa aula, gente, de hoje, ela foi, né, para a gente ter esse panorama geral. E aí, quando a gente fala desse panorama geral, mesmo aquelas áreas que aparecem pouco na prova, precisam ser abordadas pela gente. Então, ó, a histologia no Enem, ela também é um conteúdo que costuma aparecer nessa prova, né? A gente viu lá no comecinho da aula que era em 3% das questões, mas vale a pena você estar ligado. Priorizar, ó, o tecido sanguíneo, tá? Então, saber
quais são as estruturas que estão presentes no tecido sanguíneo, qual que é a função do glóbulo branco, qual que é a função da hemácia, qual que é a função da plaqueta, qual que é a composição do plasma. E o tecido conjuntivo ósseo e cartilaginoso apareceu em 33% das questões, então é importante que você saiba caracterizar e diferenciar esses tecidos para você ter sucesso aí nessa prova. E galera, então essa foi a nossa primeira aula da Corrida Enem 2021. Continua me acompanhando, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo nos seus grupos de estudo, com seus amigos, com seus colegas de cursinho aí, para a gente ter essa nossa jornada de revisão para o Enem 2021 juntinhos aqui no meu canal. Me segue nas redes sociais também, acompanha meu podcast. Se você tiver com dúvida, me manda uma mensagem, uma DM, né, lá no Instagram, que eu vou te responder e vou te ajudar nessa jornada aqui, nessa reta final. Então, eu espero vocês aqui na próxima segunda-feira, às 4 da tarde, para o nosso próximo encontro, para a nossa próxima aula. Até muito breve e bons estudos!